Olha só, o contrato de experiência é o período de teste antes da efetivação, da contratação, mas será que quem está nessa fase tem direito a 13º, por exemplo, férias, INSS e outros direitos? Para explicar tudo sobre esse assunto, bora chamar ela de volta aqui, a Vanessinha Costa. É uma questão muito importante, viu? Nesse período principalmente, né, Vanessinha? Importante demais, João. Estamos de volta e é importante tanto para o trabalhador como para o empregador também. Esse período de experiência é um período no qual a relação ela é criada. Então, o trabalhador e o empregador, eles se conhecem, eles veem se aquele contrato funciona, se ele pode ser prolongado ou não. Mas existem muitas dúvidas relacionadas a esse assunto e nós vamos falar com um advogado especialista em direito do trabalho, justamente para garantir que essas informações sobre os direitos sejam ali passadas e principalmente cumpridas. Para começar, como a gente está no fim de ano, a gente precisa esclarecer a diferença entre o contrato de experiência e o contrato temporário, que são contratos diferentes, não é isso? Bom dia, Vitor. Bom dia, Vanessa. Pessoal de casa sempre vai ter essa dúvida, a diferença entre o contrato de experiência e o contrato temporário. O contrato temporário, como o próprio nome está dizendo, ele existe um tempo para iniciar e finalizar. E o contrato de experiência, como a Vanessa bem falou, ele ali é o momento de criar um vínculo de relação e ver se vai funcionar. Tanto para o empregado, que vai estar iniciando naquele emprego, como para o empregador também, que vai ter aquele novo funcionário na empresa. Então, são distintos. O contrato de experiência é para gerar uma experiência e saber se o contrato ele vai findar, e o contrato temporário ele tem início e fim já programado. E quando a gente fala desse contrato de experiência com relação aos direitos, como ele também tem um tempo determinado, qual é o máximo de tempo que ele pode ser cumprido? Perfeito, Vanessa. Ele é um contrato que ele pode ser prorrogado por igual período de 45 dias. Então, 45 dias por mais 45 dias. Ou seja, ele tem um máximo período de 90 dias. Então, deu os 90 dias, se o contrato ele não for encerrado naquele tempo, o colaborador ele vai entender que o contrato ele vai ser por tempo indeterminado. Ou seja, você vai continuar trabalhando na empresa e só vai ser desligado em outra situação futura, e não por finalização daquele contrato. Ele se torna de tempo indeterminado, como a gente chama. Ou seja, ele vai ter que se prolongar aí para o tempo, sem uma data programada para finalização. E com relação a 13º, a férias, como fica quando o contrato é de experiência? Todos os direitos eles são incluídos ali, 13º, férias proporcionais. A diferença é que quando esse contrato se encerra, o colaborador ali, o empregado, você de casa, não vai ter direito à multa de 40%, nem também seguro-desemprego, porque não tem um tempo necessário para isso. Mas trabalhou 45 dias, por mais 45 dias, somando-se 90 dias, finalizou, você recebe 13º proporcional e férias proporcionais. Quando a gente fala de aviso prévio, quais são as regras relacionadas nesse contrato de experiência? Nesse contrato de experiência não se adequa ao aviso prévio, porque ele, em tese, você já sabe que ele é de 45 dias e renovável por mais 45 dias. Então, você não teria necessidade de um aviso sobre isso, que o colaborador, o empregado, ele já começa aquele período de experiência sabendo que ele vai se iniciar e finalizar. E aí, posteriormente, se ele se transformar em um contrato de tempo indeterminado, é que aí se aplica a regra do aviso prévio. Como a gente está falando de direitos, e em casos de gestação ou acidente de trabalho, por exemplo, nesse contrato de experiência, tem alguma regra diferente do contrato indeterminado, de tempo indeterminado? Tem sim. Se um empregado ele apresenta um atestado superior a 15 dias, esse período ali de experiência ele vai ser que a gente chama congelado, ele vai parar ali e depois desse período do atestado que ele apresentar, seja um atestado por acidente, uma doença ou até de gestação, ele volta a contar. O contrato de experiência nesse momento, ele acaba se tornando por tempo indeterminado. Ok, muito obrigada. Vitor Patriota, especialista em direito trabalhista, conversou com a gente, esclareceu as nossas dúvidas. Então, é um contrato importante, principalmente para quem está iniciando no mercado de trabalho ou mudando ali no ramo do emprego para criar esse relacionamento com a empresa. Mas ele só vale, no máximo, 90 dias corridos, João. Muito bem, Vanessinha, obrigado pelas informações.